Olá pessoal, tudo bem? Olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Será possível resolver determinado problema de matemática simplesmente conversando sobre esse problema com uma outra pessoa? Ou até mesmo sozinho, você mentalizando o problema e tentando resolver ele, sem necessariamente usar lápis e papel? Bastante interessante, né? Certamente a gente já faz isso no nosso dia a dia, quando a gente estuda matemática. A gente conversa muito sobre matemática. É o poder da mentalização desses dados para a gente encontrar a solução correta do problema. Então, vamos tentar fazer alguma coisa nessa direção? Perfeito. Você sabe o que é uma lei matemática? Bastante interessante, né? Lei matemática. Uma lei matemática, por exemplo, pode ser um teorema, em que nós temos uma hipótese, ou seja, um conjunto de propriedades que a gente assume verdadeira, que geralmente tem que ser verdadeira, seguimos argumentando matematicamente com base nessas hipóteses, fazemos construções, seja elas algébricas ou geométricas ou de outra natureza, e provamos uma outra propriedade, que é a tese em si. Então, nós estamos diante de um teorema. Um dos teoremas mais famosos que a gente conhece na geometria, em particular, o Teorema de Pitágoras, né? O que é conhecido como Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Se a gente tem um triângulo retângulo, evidentemente com um ângulo reto de 90 graus, de catetos B e C e hipotenusa A, tudo isso é o nosso conjunto de hipóteses, são as nossas hipóteses. Então, o que acontece? Nós temos que o quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, B ao quadrado mais C ao quadrado. Perfeito, nós temos um teorema, conhecido como Teorema de Pitágoras. Retornando à questão das leis matemáticas, existe uma propriedade bem interessante, um teorema bem interessante, que tem um nome de lei. Certamente você sabe do que eu estou falando. É a lei dos cossenos, em geometria euclidiana plana. O que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz o seguinte: qualquer que seja o triângulo que você tenha, de natureza qualquer, quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes o produto cruzado desses outros dois, vezes o cosseno do ângulo compreendido entre esses lados. Perfeito? Então vamos imaginar que a gente tenha um triângulo qualquer, de lados A, B e C. Então, o que é que afirma a lei dos cossenos? Por exemplo, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo compreendido entre esses lados B e C. Bastante interessante, né? Se você perceber, a primeira parcela dessa soma, ou dessa diferença, porque é B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes B vezes C vezes o cosseno, é uma parte do Teorema de Pitágoras. Entenderam? Então, por exemplo, se o ângulo for de 90 graus, ou seja, se a gente estiver tratando com um triângulo retângulo, o cosseno de 90 é zero. Exatamente, o cosseno de 90 é zero. Então, o termo correspondente ao produto cruzado vezes o cosseno desse ângulo é zero, porque o cosseno de 90, como eu já falei, é zero. Portanto, resta B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a lei dos cossenos, ela pode ser encarada, pode ser vista como uma generalização do Teorema de Pitágoras nesse contexto que eu estou discutindo aqui com vocês. Bastante interessante, né? Sugiro que você assista esse vídeo pausadamente, preste atenção nas minhas palavras, tentem fazer o mesmo raciocínio que eu fiz. Se não conseguir, leve para o papel, ouvindo o meu áudio, tente resolver o problema. Perfeito? Então, é isso aí. Espero que gostem. Fiquem em paz. Um grande abraço.